Existe um ponto em que a oração deixa de ser pedido e se transforma em posicionamento. Não porque você se torna arrogante, mas porque deixa de se ver como alguém separado da fonte. Florence Scovel Shinn ensinava que o erro mais comum nas práticas espirituais, ligadas ao dinheiro, não está na falta de fé, mas na identidade a partir da qual a pessoa fala. Quem fala como carente reforça a carência. Quem fala como herdeiro desperta o fluxo. O universo não responde ao desespero. Ele responde à clareza. Quando alguém pede a partir da escassez, a vibração enviada é: isso não está comigo. E o reflexo natural da vida é confirmar essa imagem. Não como punição, mas como espelhamento, a realidade apenas concorda. Por isso, o verdadeiro ajuste não está em repetir frases longas, nem em forçar emoções elevadas, mas em assumir internamente uma nova posição. A de quem reconhece que o suprimento não é algo a ser conquistado, mas algo que já existe como princípio. Florence dizia que a substância divina é infinita, inteligente e obediente à consciência. O dinheiro, nessa visão, não é a fonte, mas uma das formas pelas quais essa substância se manifesta no mundo físico. Ele responde à mente que sabe usar a lei. Há um exercício simples, não como fórmula mágica, mas como alinhamento, que dura apenas 1 minuto. 1 minuto em que a pessoa não fala por ansiedade, nem por medo, mas por reconhecimento. 1 minuto em que a mente se posiciona. Esse minuto não é sobre esforço, é sobre presença. Escolher um momento de quietude, ao despertar ou antes do descanso, e permitir que a mente fique clara. Não vazia, mas firme. Nesse estado, a palavra ganha peso. Não peso emocional, mas peso espiritual. A declaração não nasce do desejo, nasce da certeza tranquila. Ela não pede permissão. Ela não negocia. Ela apenas reconhece um direito que sempre existiu. Quando a consciência assume essa posição, algo muda imediatamente no campo interno. A sensação de luta diminui. A ansiedade perde força. E o dinheiro deixa de ser visto como um salvador distante, para ser compreendido como um recurso disponível dentro de uma ordem maior. Florence explicava que exigir nesse contexto não é impor vontade pessoal, mas alinhar-se à lei. É como apresentar um documento válido. Não há conflito, apenas confirmação. E quando a mente se abre para receber em maior escala, sem limitar o tamanho do bem, ela se expande. O erro de muitos não é querer demais, mas permitir de menos. A consciência estreita cria canais estreitos. Outro ponto essencial desse alinhamento é reconhecer a fonte. Empregos, clientes, pessoas, oportunidades, tudo isso são caminhos. Mas a origem é única. Quando a pessoa confunde canal com fonte, vive com medo de perder. Quando entende a fonte, confia mesmo quando um caminho se fecha. Essa compreensão muda até a relação com contas e compromissos. Em vez de tensão, nasce respeito. Em vez de medo, nasce ordem. A pessoa passa a ver cada boleto não como ameaça, mas como sinal de circulação. Onde há circulação, há vida. O dinheiro que é abençoado circula. O dinheiro que é temido paralisa. Florence sempre ensinou que a lei funciona melhor quando há harmonia. Por isso, qualquer declaração consciente precisa incluir a ideia de que o bem chega de maneira correta, sem conflito,
sem prejuízo, sem sofrimento. A verdadeira prosperidade não cobra um preço oculto. Quando essa prática é mantida por alguns dias, algo interessante acontece. A vida começa a responder não apenas com dinheiro direto, mas com ideias, encontros, soluções e sincronicidades. Porque o dinheiro, antes de aparecer na forma física, aparece como movimento. O campo se ajusta antes do resultado. Não é necessário vigiar o relógio, nem contar os dias com expectativa tensa. O alinhamento funciona melhor quando a mente declara e depois descansa. A ansiedade desfaz o que a consciência constrói. A prática não muda o universo. Ela muda você. E quando você muda, o universo acompanha. Se este conteúdo fez sentido para você, não tente provar nada para ninguém. Leve apenas a sensação de alinhamento consigo. A lei espiritual não exige espetáculo, apenas coerência. Permaneça por aqui se você busca uma relação mais consciente, leve e verdadeira com o dinheiro e com a vida. Inscreva-se no canal para continuar, aprofundando esses ensinamentos que não falam de luta, mas de compreensão. E se sentir no coração, deixe nos comentários uma frase simples como um selo interno. Eu reconheço o suprimento que já existe, não como pedido, como consciência. Porque quando a mente se posiciona corretamente, a vida responde, sempre. Depois que a consciência assume uma nova posição, o dinheiro também muda de posição. Não porque ele tenha vontade própria, mas porque responde ao campo mental que o convoca. Florence ensinava que a vida não resiste à imagem clara, sustentada com serenidade. Existe uma diferença profunda entre desejar prosperidade e reconhecer prosperidade. O desejo nasce da ausência. O reconhecimento nasce da compreensão. Quando a mente reconhece, ela deixa de buscar sinais externos para confirmar seu valor. Nesse ponto, algo silencioso acontece. A pessoa para de vigiar resultados. Ela não abandona a prática, mas abandona a ansiedade. O tempo deixa de ser inimigo. O relógio perde poder. Esse estado é essencial, porque o medo de demora costuma sabotar o processo. A mente impaciente tenta assumir o controle e, sem perceber, retorna à postura antiga. Florence alertava que a dúvida não precisa gritar para atrasar. Basta sussurrar. Por isso, o minuto de consciência não termina quando a declaração termina. Ele se estende na postura do dia, no jeito de andar, de falar, de reagir às contas, às conversas, às notícias. A coerência mantém o campo aberto. Com o passar dos dias, surgem testes sutis. Situações que parecem contradizer a nova postura. Pequenos atrasos, despesas inesperadas, comentários externos. Não são punições. São ajustes. A lei observa se a consciência permanece firme, sem depender de confirmação imediata. Quem compreende isso não reage. Quem reage retrocede. Florence chamava esse momento de purificação do campo. Assim como a água turva se movimenta antes de clarear, a vida reorganiza camadas antigas antes de estabilizar o novo padrão. Permanecer calmo é sinal de maturidade espiritual. Outra mudança importante ocorre na forma de receber. A pessoa deixa de escolher como o dinheiro deve chegar. Quando a mente insiste em um único caminho, fecha outros 10.
A inteligência divina trabalha com mais liberdade do que a lógica humana. Quando a pessoa aceita receber sem impor rota, o fluxo encontra atalhos inesperados. E muitas vezes, o resultado chega de forma mais simples do que o esperado. O que parecia distante surge como algo óbvio, mas invisível até então. Nesse estágio, a gratidão deixa de ser exercício e se torna estado. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque há confiança no processo. A gratidão não nasce do excesso, mas da certeza de que o suprimento não falha. Florence ensinava que o dinheiro gosta de ordem, não de tensão. Onde há respeito, ele permanece. Onde há medo, ele escapa. A consciência organizada cria um ambiente estável para a circulação. É aqui que a relação com o dinheiro se transforma definitivamente. Ele deixa de ser um salvador emocional e passa a ser um recurso funcional. Ele perde o peso simbólico e ganha leveza. E quando isso acontece, a vida financeira se torna mais fluida. O minuto de consciência, repetido com tranquilidade, reeduca o subconsciente. Ele substitui velhos comandos automáticos por uma nova linguagem interna. Aos poucos, a mente deixa de reagir por hábito e passa a responder por escolha. E essa escolha muda tudo, porque quando a consciência muda de identidade, de carente para alinhada, o dinheiro não precisa ser chamado. Ele se reposiciona naturalmente. Existe um ponto em que a consciência para de trabalhar para manifestar e começa simplesmente a habitar um novo estado. Florence dizia que quando a mente está alinhada, a vida não precisa ser convencida. Ela coopera. Nesse estágio, o dinheiro deixa de ser um assunto central. Ele não ocupa mais o centro das emoções, nem define o humor do dia. Isso não é desinteresse, é maturidade. Quando algo é estável, não exige atenção constante. A maioria das pessoas perde o fluxo exatamente quando começa a se sentir melhor. Elas confundem alívio com permissão para relaxar a consciência. Mas prosperidade não se sustenta por esforço nem por abandono. Ela se sustenta por constância interna. A constância não é repetição mecânica. É fidelidade ao estado. É responder às situações a partir da nova identidade. Mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não há recompensa imediata. Florence alertava que o subconsciente aprende mais com o que você tolera do que com o que você afirma. Se a pessoa tolera desordem, culpa, autossabotagem ou desvalorização, ela está ensinando silenciosamente que merece menos, mesmo que declare o contrário. Por isso, nesta fase, o trabalho é refinado. Não é sobre pedir mais, mas sobre não voltar atrás internamente. Não alimentar pensamentos que parecem inofensivos, mas carregam velhas frequências. A consciência próspera não discute com o medo. Ela o observa e escolhe não se identificar. O medo pode surgir, mas não governa. Ele passa como uma nuvem, não como uma ordem. Outra mudança profunda acontece no ritmo. A pressa desaparece. A pessoa entende que tudo chega no tempo exato da estrutura interna. Quando algo demora, ela não entra em pânico. Ela ajusta a postura, não a fé. Nesse nível, o dinheiro começa a se comportar de forma diferente. Ele passa a circular com menos resistência. Entradas e saídas se equilibram. O desespero desaparece. E, curiosamente,
Oportunidades surgem sem esforço emocional. Florence chamava isso de graça em movimento. Não é sorte, é coerência. A vida começa a refletir o estado interno sem necessidade de luta. O minuto de consciência, agora, não serve mais para ativar nada. Ele serve para reafirmar quem você é. É um lembrete suave, não um pedido urgente. Um alinhamento, não uma tentativa. E quando essa identidade se consolida, algo muito importante acontece. A pessoa para de negociar sua paz por dinheiro. Ela entende que prosperidade não pode custar dignidade, saúde ou alma. O fluxo verdadeiro nunca cobra esse preço. Nesse ponto, o dinheiro começa a respeitar quem o respeita. Ele não chega carregado de ansiedade, nem de culpa, nem de medo de perda. Ele chega como resposta natural a uma mente organizada. A prosperidade madura não é barulhenta. Ela é silenciosa, estável e segura. Não precisa provar nada. Não precisa competir. Não precisa ser vista para existir. Florence ensinava que a verdadeira riqueza é quando a pessoa sabe, no íntimo, que está amparada, independentemente das circunstâncias momentâneas. Esse saber cria uma base que não treme. E quando a base não treme, a vida constrói em cima. O fluxo, então, deixa de ser algo que você busca. Ele se torna o ambiente onde você vive. Talvez, enquanto você me ouvia, algo tenha ficado mais silencioso aí dentro. Não foi empolgação. Foi reconhecimento. Porque a verdade é que você não chegou até aqui por acaso. Você chegou porque existe dentro de você uma consciência que já está cansada de lutar e pronta para habitar um novo lugar interno. Florence nunca ensinou atalhos. Ela ensinou alinhamento. Ela não prometia dinheiro rápido. Ela ensinava paz primeiro. E a paz verdadeira cria caminhos que o desespero nunca conseguiu criar. Se alguma parte de você ainda tenta controlar tudo, forçar resultados, ou se punir por não ter chegado onde deveria, eu te convido agora a soltar isso. Não como quem desiste, mas como quem confia. Confiança não é fechar os olhos para a realidade. É escolher não negociar a própria consciência por medo. Você não precisa convencer o universo. Você precisa se manter coerente com aquilo que já entendeu. O fluxo não responde à ansiedade. Ele responde à presença. Então, a partir de hoje, faça um acordo simples com você mesmo. Quando o medo aparecer, você não discute. Quando a dúvida surgir, você respira. Quando o velho padrão tentar voltar, você lembra quem está no comando agora. Esse é o verdadeiro minuto de consciência. Não o que pede, mas o que sustenta. E se esse conteúdo falou com você de um jeito diferente, mais calmo, mais verdadeiro, mais profundo, eu te convido a ficar. A caminhar comigo. A transformar esse espaço não em um lugar de promessas, mas de lembrança. Se sentir, deixe nos comentários uma frase simples, sem esforço, sem ritual. Eu escolho permanecer alinhado. Não para me provar nada, mas para você ouvir a sua própria voz afirmando isso. E se esse vídeo te trouxe clareza, compartilhe com alguém que anda cansado de lutar, mas ainda não sabe que pode descansar por dentro. Porque quando a consciência muda, a vida não demora a acompanhar. Eu te espero no próximo vídeo. Nesse ponto,
o dinheiro começa a respeitar quem o respeita. Ele não chega carregado de ansiedade, nem de culpa, nem de medo de perda. Ele chega como resposta natural a uma mente organizada. A prosperidade madura não é barulhenta. Ela é silenciosa, estável e segura. Não precisa provar nada. Não precisa competir. Não precisa ser vista para existir. Florence ensinava que a verdadeira riqueza é quando a pessoa sabe, no íntimo, que está amparada, independentemente das circunstâncias momentâneas. Esse saber cria uma base que não treme. E quando a base não treme, a vida constrói em cima. O fluxo, então, deixa de ser algo que você busca. Ele se torna o ambiente onde você vive. Talvez, enquanto você me ouvia, algo tenha ficado mais silencioso aí dentro. Não foi empolgação. Foi reconhecimento, porque a verdade é que você não chegou até aqui por acaso. Você chegou porque existe dentro de você uma consciência que já está cansada de lutar e pronta para habitar um novo lugar interno. Florence nunca ensinou atalhos. Ela ensinou alinhamento. Ela não prometia dinheiro rápido. Ela ensinava paz primeiro. E a paz verdadeira cria caminhos que o desespero nunca conseguiu criar. Se alguma parte de você ainda tenta controlar tudo, forçar resultados, ou se punir por não ter chegado onde deveria, eu te convido agora a soltar isso. Não como quem desiste, mas como quem confia. Confiança não é fechar os olhos para a realidade. É escolher não negociar a própria consciência por medo. Você não precisa convencer o universo. Você precisa se manter coerente com aquilo que já entendeu. O fluxo não responde à ansiedade. Ele responde à presença. Então, a partir de hoje, faça um acordo simples com você mesmo. Quando o medo aparecer, você não discute. Quando a dúvida surgir, você respira. Quando o velho padrão tentar voltar, você lembra quem está no comando agora. Esse é o verdadeiro minuto de consciência. Não o que pede, mas o que sustenta. E se esse conteúdo falou com você de um jeito diferente, mais calmo, mais verdadeiro, mais profundo, eu te convido a ficar. A caminhar comigo. A transformar esse espaço não em um lugar de promessas, mas de lembrança. Se sentir, deixe nos comentários uma frase simples, sem esforço, sem ritual. Eu escolho permanecer alinhado. Não para me provar nada, mas para você ouvir a sua própria voz afirmando isso. E se esse vídeo te trouxe clareza, compartilhe com alguém que anda cansado de lutar, mas ainda não sabe que pode descansar por dentro. Porque quando a consciência muda, a vida não demora a acompanhar. Eu te espero no próximo vídeo.